Então, pessoal, dando continuidade nos sintomas. A estossomose tem sintomas bem complexos, tá? Estamos falando da fase crônica. Há lesões no pulmão, porque as larvas passam pelo pulmão, tá? Lesões no fígado, vou pular aqui as hemorragias no fígado, porque também passam pelo fígado. Gente, esse percurso que ela faz, as larvas, cai na corrente sanguínea, vai pro fígado, aí eles começam a sofrer maturação, tá? O processo de maturação, principalmente no fígado, tá? E essas lesões, então, no fígado, essa presença dessas larvas, causam fibrose, hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Essas lesões causam a fibrose no tecido, passa pelo baço, lesões no baço que causam esplenomegalia, tá? Hemorragias do trato gastrointestinal, hemorragias ali, lesões do fígado no baço causam essa hemorragia. Hemorragias esofágicas, tá? Porque varizes são rompidas nessa região. A presença dessas larvas e vermes adultos que ficam percorrendo pelas veias causam lesões, inflamação e, consequentemente, lesões, rompimento dessas varizes, dessas veias e acaba, então, causando hemorragia. A fase crônica leva a um estado muito grave, até mesmo a óbito desses pacientes com esquistossomose. Assiste, gente, assiste. O que é assiste? Ou hidroperitônico. Vocês já ouviram falar, então, que a esquistossomose ela é muito caracterizada pela barriga d'água na fase crônica? E aí? Já ouviram falar da famosa barriga d'água? Que só aqui nesse caso a intervenção é cirúrgica, tá? Drenagem desse líquido. O que é esse líquido, então? Esse líquido é o extravasamento do plasma sanguíneo para o interior da cavidade abdominal. Esse é o famoso barriga d'água ou assiste, tá? Então, é esse líquido hidroperitônio, então, que fica, né? O que é o peritônio? O peritônio é uma membrana da cavidade abdominal que está ali para segurar os órgãos da cavidade abdominal, segurar, proteger, né? E esse líquido ele fica entre os órgãos e o peritônio. Então, esse é um acúmulo, né, de líquido e o peritônio está ali segurando todo esse líquido que está sendo acumulado. Então, é necessária intervenção cirúrgica para drenar esse líquido, esse extravasamento do plasma sanguíneo. Por quê? Porque o verme ele está ali circulando nas veias do mesentérico, ele se localiza ali. Eles não se localizam no intestino, eles se localizam nas veias dos mesentéricos ali, e ali então ocorre um processo inflamatório, ocorre então uma alteração ali da membrana do endotélio das veias e o extravasamento, aumenta a permeabilidade vascular e o extravasamento de líquido, então, para a cavidade peritoneal. Então, da sintomatologia é esse extravasamento de líquido. Então, por isso que essa doença, esquistossomose, também é conhecida como barriga d'água, porque na fase crônica é muito comum essa doença, né? Lembrar do habitat desse parasita, então, não é no intestino, mas assim, nas veias que percorrem ali o intestino, as veias que irrigam o intestino, então, tão próximos, né? Gente, eles percorrem todo, né, as veias do intestino e também pode cair na circulação do rim. E se perguntarem para você se os ovos da esquistossomose também pode ser eliminado pela urina, pode. Porque esse casal aqui de macho e fêmea que estão percorrendo, né? Eles são bem pequenininhos, podem no máximo chegar até 1 centímetro, mas eles medem, maioria das vezes, micrômetros. Eles estão percorrendo, né, as veias do mesentérico e pode, numa situação muito grave, chegar às veias do sistema renal. Então, eles ficam ali depositando seus ovos e esses ovos caem no intestino, chegam no intestino para ser eliminado nas fezes, tá? Também tem esses pares de vermes no intestino. Também há produção de ovos ali, perdão, gente, no fígado. Também há produção de ovos no fígado, nas veias do rim, pode sair pela urina.
Tem casos também de neuroesquistossomose, quando acham a presença dos ovos no cérebro, tá? Porque os pares, gente, eles estão percorrendo, esses pares de macho e fêmea, de verme adulto, estão percorrendo. Mas o principal habitat deles ali é fígado, né? Porque eles sofrem maturação, aí eles descem, né, para circulação ali do intestino. E é lá nessa circulação que eles conseguem depositar seus ovos, e esses ovos vão para o intestino para ser eliminado nas fezes. Tá vendo que os ovos ele tem uma certa espícula que fala, né? Essa espícula, ela perfura, tá? Ela perfura as membranas e ela cai ali no intestino. É um ciclo bem diferente, bem complexo de tudo que a gente já tinha visto. Tá, gente? É muito comum a presença desses parasitos em zonas quentes, úmidas, principalmente Nordeste, tá? E leste do país. Por quê? Porque é onde os caramujos se adaptam. Os caramujos se adaptam em regiões de lagoas, regiões quentes, tá? E o homem é uma fonte de infecção. É o homem que elimina os ovos nas fezes. Tá? Então, as fezes contaminadas em córregos e vales artificiais com a presença de caramujo ocorre, então, o desenvolvimento da doença. Tá, gente, ó, a salinidade afeta o caramujo, então no mar eles não conseguem desenvolver, tá? Não é uma doença de água salgada, tá? São de água doce, conhecido como lagoas da coceira, porque às vezes a cercária entra, causa aquela coceira, mas então é mais presente ali em regiões de lagoas, tá? Está presente em todo o país, principalmente ali, como eu falei, na região Nordeste, Leste, né? Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, na faixa litoral, mas na região de Lagoas, não na região do mar. Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais. Principalmente áreas rurais e nas periferias das cidades, onde às vezes tem aquela dificuldade de educação sanitária, saneamento básico, tá? E também um grupo muito que atinge muito é o turismo, né? Então as pessoas vão lá fazer o turismo ecológico, fazer um passeio próximos às cachoeiras, cataratas, enfim. Então tem tudo um processo de turismo e esportes radicais, quem usam, né, essa água para fazer esporte também tem grande probabilidade de contaminação, tá? Então é uma doença mais de regiões periféricas e áreas rurais do que no centro da cidade. Então, gente, eu vou falar aqui, nós estamos finalizando esse assunto é bem tranquilo, bem rápido. A sintomatologia é o que eu acho mais complexo pelo fato deles localizarem na circulação, né? Circulação principalmente ali da região de fígado e intestino. Existe tratamento, né? Existe quando é diagnosticado precocemente, é muito mais fácil de realizar o tratamento, enfim. E medidas profiláticas para a gente evitar a contaminação desse parasito, né? Então, saneamento básico, rede de esgoto ali, saneamento básico, educação sanitária, né? Olha, mesmo que essas certas pessoas têm a rede de esgoto, têm o saneamento, elas acabam defecando no local inapropriado, não? E tem então conversar, falar, olha, não dá, não pode, existe a possibilidade de contaminação desses mananciais aquáticos, então educar essas pessoas, eliminar os caramujos, gente, essa é a principal profilaxia, por quê? Porque se eu não tenho caramujo, eu não tenho ciclo, eu não tenho a continuidade dessa doença. Então, eu preciso do caramujo para que essa doença continue se propagando. Então, eliminação dos caramujos é muito difícil eliminar, precisa de um tratamento bem rigoroso, porque eles acabam voltando a se desenvolver, então é difícil. Evitar o contato com água contaminada, se eu sei que aquela água, aquela lagoa tem contaminação, tem caramujo, então eu tenho que evitar. Quando eu for essa lagoa mesmo, passar perto dela, usar calçados, né? Se eu for manusear essa água, pegar alguma coisa ali, eu tenho que usar luvas,
E também eliminar a fonte de infecção. Quem que é a fonte de infecção? O homem, né? Então eu tenho que eliminar a fonte de infecção, tratar aquela pessoa. Mas lembrando, gente, para que todos da família estejam contaminados, todos têm que então entrar em contato com o local contaminado. É diferente assim, se uma pessoa da família está contaminada, pode acabar contaminando outras da família. Não, essas pessoas têm que ir para um local de contaminação para que sejam contaminadas, né? Então precisa estar principalmente ali na presença de lagoas, né? Que é a presença do caramujo. O diagnóstico, então, é bem tranquilo, né? O diagnóstico clínico vai ser da fase crônica, né? Porque da fase aguda, como eu falo, muitas vezes é assintomática, é uma febre, é uma diarreia. Então, assim, muitas pessoas passam desapercebido dessa fase. E aqui, então, o aumento do volume da plasmática da cavidade abdominal já é uma chance de suspeitar. Eu falo, olha, onde você mora, onde você teve nos últimos dias, você teve contato com lagoas. Então, a gente começa a fazer uma anamnese da pessoa que apareceu com essa cavidade abdominal, né? É o habitat, onde ela mora, enfim. O diagnóstico, então, eu posso observar a presença de ovos, tá? Então, eu posso fazer então a presença de ovos. Pacientes assintomáticos, ele eliminam os ovos, tá? Então, eu vejo, tá? Posso fazer sorologia e tem também um tratamento específico, né? Nesse caso da cavidade abdominal, intervenção cirúrgica. Existe tratamento, então, não é uma doença que possa não deixar de ser cuidada. Existe tratamento, mas a sintomatologia da fase crônica pode ser muito grave, tá? Extremamente grave. Aqui, então, o verme adulto. Aqui a cercária, que penetram na nossa pele, né? Ela tem a capacidade de penetrar no tecido cutâneo e vão se desenvolver, vai cair na corrente sanguínea, fígado, pulmão. Lá no fígado, pulmão sofre maturação para vermes adultos. Os vermes adultos, então, eles têm essa afinidade por se alojar nas veias do mesentérico ali e desenvolver, tá? E produção de ovos que vão ser eliminados nas fezes do homem. Ó, a cercária, ela tem essa espícula aqui, ó. Ela consegue, então, invadir a mucosa. Então, ela tá lá nas veias do mesentérico. Esses ovos, eles conseguem penetrar ali através dessa espícula, perfurar. Muitas das vezes as fezes têm sangue, tá? Devido a essa lesão. E eles vão para o intestino das veias do mesentérico, ali das veias, que estão interligadas ao intestino, cai no intestino para ser eliminado nas fezes, para poder propagar a doença. Esses parasitas são muito espertos. Eles querem propagar a doença, mas ovos, ó, esses são exames de fezes. Quando então eu coleto as fezes do paciente, processo, faz todo um processo, né, que a gente já viu. Vamos lá, então, filtrar essas fezes e vamos então achar esses ovos. Na hora que eu olho no microscópio e vejo esse ovo com essa espícula, eu já dou o diagnóstico, ó. Paciente, então, com presença de ovos de esquistossomose, Schistosoma mansoni. Eu já sei diagnosticar, ele é bem característico. E aqui, então, crianças brincando nas lagoas, né? Então, como eu falo, é uma doença muito comum de regiões rurais, de pessoas que fazem turismo nesses locais, enfim. Gostam de passear de barco, pescadores. É bem, então, dessas pessoas que chegam até o local de contaminação, tá? Eu preciso da presença do caramujo. Sem o caramujo, eu não consigo realizar o ciclo, tá? Então, é muito comum essas lagoas estarem contaminadas. Então, aqui é um paciente, então, que é bem característico, a barriga d'água, devido, então, à produção de líquido, né? Há um processo inflamatório das veias e a saída desse líquido aqui das veias do mesentérico, tá? As veias que estão, eu não falei que eles ficam localizados nas veias do mesentérico, também aqui há processo inflamatório, saída de líquido do plasma, né, do plasma das veias para cavidade peritoneal, tá? Presenças então do parasito nessas veias. Gente, qualquer dúvida me pergunta, o tempo tá acabando aqui.
pode mandar mensagem, pode tirar dúvidas e podem perguntar. Próxima semana, então, live de revisão, tá, gente? Obrigada.